Seja muito bem-vindo a mais um consultório, programa dedicado à sua saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. Convido-o a ficar desse lado até bem perto das 4, a fazer-nos companhia e a explorar os temas que temos reservados para si ao longo desta tarde. Ora, na primeira hora do programa de hoje vamos descobrir a doença de Wilson, uma doença rara, genética, aliás, e por isso contamos com a presença do Dr. Filipe Neri, médico hepatologista, e no final queremos ouvi-lo a si que nos acompanha. Portanto, pode aqui esclarecer as suas questões relacionadas com a hepatologia ou também partilhar connosco o seu testemunho. E avançamos para o campo da sexualidade, porque de facto, em Portugal, 1 em cada 5 homens e mais de metade das mulheres sofrem de algum tipo de disfunção sexual. E muitas vezes a vergonha e o receio levam muitas pessoas a esconderem este problema e a não partilharem as suas questões e dúvidas com o seu médico ou até com algum familiar. E, portanto, vamos tentar desmistificar aqui este assunto e todas as quintas-feiras escolhemos um tema, portanto, medicina sexual vai ser o tema abordado hoje. Sexualidade é o tema, então, deste mês de outubro. Contamos aqui com a presença de uma médica ginecologista e também de um médico urologista. Portanto, estas são as duas especialidades para o qual pode ligar para se inscrever e esclarecer as suas questões reservadas para a última hora do programa desta quinta-feira. Ora, para se inscrever basta marcar o número de telefone 22 508 3297 ou também enviar a sua questão ou também o seu testemunho para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Ficamos aqui até bem perto das 4 e eu conto consigo. Está no ar o consultório. Ao longo das próximas 2 horas vamos falar de saúde e bem-estar. Já sabe que todos os dias, de segunda a sexta, temos então encontro marcado às 2 da tarde e eu conto com a sua participação. Nesta primeira hora pode se inscrever para então esclarecer as suas dúvidas relacionadas com hepatologia e já temos o número de telefone disponível, já alguém está do outro lado da linha para receber a sua inscrição. 22 508 3297 é o número de telefone que deve marcar para participar em direto no consultório ou também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos saber em que consiste a doença de Wilson, uma doença rara genética. Está por isso connosco o Dr. Filipe Neri, médico hepatologista. Sr. doutor, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório. E, portanto, vamos então explorar esta doença do Wilson ou doença de cobre, como também é conhecida, e se calhar com este nome já podemos fazer aqui uma associação, não é? Sim, exatamente. Muito obrigado, muito boa tarde uma vez mais. É sempre um gosto vir cá falar sobre estes temas do fígado. De facto, a doença do Wilson é uma doença genética e que, conforme disse, tem como tradução a acumulação de cobre no fígado, com todas as implicações que daí advêm. É uma doença genética que é autossómica recessiva, isto é, significa que para um indivíduo a ter, tem que ter um gene da mãe e um gene do pai para vir a desenvolver a doença. E por isso é uma doença rara também. Em Portugal nós não temos dados fidedignos e concretos. Estima-se que haja qualquer coisa como à volta de 140 pessoas com esta doença, portanto de facto rara, mas claramente subavaliada ou subdiagnosticada, porque em primeiro lugar muitos colegas desconhecem esta entidade. Em segundo lugar, a tradução clínica desta doença é muito dispar, isto é, pode ser através, de facto, de uma alteração no fígado, uma alteração analítica, como tem um espectro até à gravidade máxima de uma falência hepática aguda, que tem um impacto sob o ponto de vista de vida imediato, ou então com alterações neurológicas, e o doente vai a uma consulta de neurologia por uma alteração do movimento ou uma consulta de psiquiatria por uma alteração do comportamento e, portanto, pode demorar, de facto, muito tempo até ter o diagnóstico. Mas, de facto, esta doença genética, aquilo que faz é que o cobre que nós ingerimos habitualmente nos alimentos, e depois, eventualmente, podemos falar um bocadinho sobre isso, e que é necessário e fundamental para algumas atividades enzimáticas das nossas células, o que acontece é que esse cobre que é ingerido e ele passa, portanto, ele é ingerido e é absorvido na primeira pressão do intestino e passa diretamente pela corrente sanguínea rumo ao fígado
e depois no fígado, normalmente, as pessoas que não têm esta doença vão eliminar o cobre através da bilis, portanto para a vesícula biliar, e dessa forma eliminam o cobre em excesso. Estas pessoas não têm a capacidade de eliminar esse cobre e, portanto, ele acumula-se no fígado, dando origem a inflamação local, e essa inflamação depois vai ter a sucessão de eventos maus e danosos para o fígado, nomeadamente. Tenho muitas perguntas relativamente a esta doença, mas agora surge-me também perguntar, aqui a alimentação é fundamental, não é? A alimentação é uma peça fundamental, sobretudo no controlo da doença. Portanto, um doente que é diagnosticado com doença de Wilson tem naturalmente que diminuir o consumo ou eliminar o consumo de alimentos que nós sabemos que podem introduzir um aporte maior de cobre. Por exemplo, o consumo de algumas vísceras, do próprio fígado, das miudezas, o consumo de cogumelos, chocolate, cacau, chocolate, o consumo de bivalves, de nozes, são tudo alimentos que são proibidos a estes doentes, porque realmente, se por um lado nós vamos fazer um tratamento para diminuir a absorção do cobre e evitar assim a sua ação tóxica direta sobre o fígado, também temos naturalmente que diminuir o aporte de cobre que nós temos habitualmente na nossa dieta. Ora, por tratar-se de uma doença hereditária, começava por lhe perguntar se é possível prever a probabilidade de passar então de pai e mãe para os seus filhos, porque um pai ou uma mãe que seja portadora desta doença quer saber se o seu filho vai ter a doença ou não. Existe algum estudo genético que seja possível fazer para perceber se vai ou não o filho herdar a doença do Wilson? Essa é uma excelente questão e é uma preocupação naturalmente dos pais, não é? Por norma, como disse, é necessário que ambos os pais sejam portadores de um gene. Essa casualidade, naturalmente, de forma fortuita, é muito baixa, ou seja, nós não temos de forma alguma a implicação no dia-a-dia de um casal que queira ter filhos de fazer a pesquisa desta doença. Já é diferente quando nós temos um indivíduo que é diagnosticado com doença de Wilson, todos os seus familiares em primeiro grau devem ser testados e, porque muitas vezes aquilo que acontece é nós termos, por exemplo, um doente cujos pais são consanguíneos, portanto são primos ou são aparentados e que, portanto, podem induzir, digamos assim, o alelo doente para o filho. Quando nós temos os pais com portadores desse alelo, são 25% de probabilidades do filho vir a desenvolver doença em termos de homozigotia, portanto, de herdar os dois alelos. No caso, então, de o diagnóstico demorar alguns anos, como disse, e de haver aqui uma procura por várias especialidades, fiquei aqui também alerta com os sintomas, não é? Que são diversos, de facto. Estamos aqui a falar de confusão mental, delírios, como disse, alteração no comportamento e na personalidade. Portanto, mas a maior parte dos casos é diagnosticada em idade pediátrica. E mesmo assim, a idade pediátrica pode demorar anos, esse diagnóstico? Isso mesmo. O diagnóstico normalmente faz-se entre os 6 anos de idade e a década dos 20, 30 anos. Nós tínhamos a ideia há uns anos atrás que não fazíamos doenças do Wilson em idades mais avançadas, mas agora temos sempre, à face de uma alteração do estudo analítico ou de alterações que sejam sugestivas, pensar na doença do Wilson até aos 50, 60 anos de idade. Isso já está perfeitamente preconizado. Mas é claro, é clara a sua maior prevalência em termos de diagnóstico em idades mais jovens. Portanto, estamos a falar de facto de infância, adolescência e início de vida adulta. E por ser tão dispares, ou poder ser tão diferente a forma como as manifestações se revelam, são várias as especialidades que podem estar aqui implicadas. Repare que, conforme disse, uma alteração psiquiátrica, uma alteração do movimento, alteração da linguagem, quer dizer, não faz pensar no imediato nesta doença. Portanto, é muito engraçado porque nós, por exemplo, no Hospital Santo António, a doutora Marina Magalhães, que é uma colega neurologista, é ela que de facto está, digamos assim, como ponto de ligação entre os vários elementos que abordam estes doentes. Sendo ela neurologista, acaba por agregar muitos doentes e fez o diagnóstico e foram reportados doentes já com o diagnóstico, com suspeita do diagnóstico. E, portanto, é importante aqui termos a neurologia, a psiquiatria e, de facto, o médico hepatologista
digamos assim, todos a abordar o doente como um todo, como de facto deve ser, até porque é uma doença cujo depósito de cobre pode ocorrer a nível do fígado, a nível do cérebro, a nível da córnea, por exemplo, do olho, e inclusive de outros órgãos, eventualmente do coração. Pode afetar outros órgãos também. Pode. E faz sentido também depois haver esse acompanhamento da equipa multidisciplinar, não é? Sim. Precisamente por causa A partir do momento em que nós façamos o diagnóstico de uma doença do Wilson, um doente em ambulatório que está clinicamente razoável e que nós iniciamos a terapêutica, que é uma medicação que vai evitar, por um lado, a absorção a nível intestinal do cobre e, por outro lado, vai promover a eliminação do cobre, nomeadamente através da urina. A partir desse momento, nós temos naturalmente que indagar se existe doença ou acumulação de cobre em outros órgãos e faz parte do acompanhamento médico habitual, um questionário habitual ao doente e a avaliação se há atingimento ou não em outros órgãos. E que exames é que se podem fazer para também confirmar esse diagnóstico? Aqui o diagnóstico precoce é também fundamental, não é? Quanto mais cedo, melhor. Isso. Quanto mais cedo, melhor, como diz, porque evitamos todos os danos em vários órgãos relativamente à deposição do cobre. Os recursos que nós temos à nossa disposição para fazermos o diagnóstico de uma doença do Wilson são sobretudo baseados em análises clínicas, isto é, nós podemos quantificar o cobre sérico, portanto em circulação, que normalmente nas doentes até é normal, não temos assim um excesso de cobre em circulação, mas sobretudo temos um excesso da eliminação de cobre urinário, portanto devemos pedir uma análise de 24 horas à urina com doseamento de cobre. Por outro lado, existe um outro indicador, um outro parâmetro bioquímico, que é a ceruloplasmina, que neste doente está normalmente baixa, sendo que nos doentes que têm muita inflamação e sendo a ceruloplasmina também uma proteína de fase aguda, ela pode estar elevada e temos aqui um valor falsamente negativo, isto é, podemos ter um doente com um valor de ceruloplasmina normal, acharmos por isso que não tem doença do Wilson, mas poder ter doença do Wilson. E, finalmente, devemos quantificar o cobre fazendo uma biópsia hepática e quantificar o cobre diretamente e isso dá-nos também o diagnóstico. Depois há outros exames que nós podemos fazer, nomeadamente a avaliação por um colega da oftalmologia que consegue ver os depósitos de cobre numa membranazinha à volta da córnea, que é a membrana de Deixmet, e que dá assim uma coloração esverdeada à volta da córnea, mas que é preciso que, em primeiro lugar, o colega da oftalmologia tenha a informação da suspeita clínica e, em segundo lugar, que tenha, de facto, alguma experiência na visualização destes casos, mas que deve ser sempre pedida e é muito particular da doença do Wilson. E depois podemos terminar, claramente, no estudo genético, na avaliação deste gene, que é o ATP7B. E para além da mudança na alimentação, que também vai ser aqui fundamental, que tipo de tratamento é que se faz no caso do diagnóstico positivo? Muito bem. Nós temos 3 tratamentos base e todos eles, conforme disse, vão ou diminuir a absorção do cobre no intestino ou vão promover a eliminação de cobre através da urina. A penicilamina é um desses medicamentos, um desses quelantes de cobre, que é muito utilizado, é um tratamento utilizado de primeira linha, tem alguns efeitos adversos, portanto, no início, sobretudo, quando a prescrição, nós devemos fazer uma monitorização seriada dos valores da hemoglobina, porque pode dar anemia, da alteração a nível renal, portanto, pode também dar alteração dos valores das análises da urina, mas é uma terapêutica de primeira linha e é mais rápida a atuar na diminuição dos níveis de cobre. A trientina é um outro quelante que nós utilizamos e eu julgo que cada vez mais tem menos efeitos tóxicos do que a penicilamina, tem, contudo, um efeito de ação inicial um bocadinho mais lento do que a penicilamina. E depois temos o zinco. O zinco, que também nós utilizamos muito, vemos nos suplementos vitamínicos, o zinco também quela o cobre, normalmente é desprovido de efeitos laterais importantes, mas é preciso também uma monitorização, pode estar relacionado também com o advento de anemias e outras particularidades, mas sobretudo o tratamento assenta nestes 3 fármacos. Claro. E normalmente quem faz a penicilamina não faz a trientina, quem faz a trientina não faz a penicilamina e portanto depende
do doente que nós temos à frente, da fase em que nós fazemos o diagnóstico ao doente, e depende também da experiência que o próprio clínico tem na gestão destes doentes. Mas há casos que avançam também para um transplante de fígado. Sim. Mas isso quer dizer que esta primeira linha terapêutica falhou e por isso é que é preciso avançar para o transplante? Pode querer dizer isso e pode querer dizer outra coisa, isto é, o transplante de fígado, ele surge como possibilidade, é um último reduto, não é? Nós só transplantamos um doente, de facto, quando o fígado que o doente tem não é capaz de exercer as suas funções e regular a homeostasia habitual do nosso organismo. O transplante de fígado pode ocorrer no caso de uma falência hepática aguda, isto é, um doente que não tinha um diagnóstico prévio e ele surge com uma disfunção hepática grave, fica amarelo, a função de síntese do fígado não está a decorrer da melhor forma e, portanto, tem indicação para se avançar rápido para transplante e o transplante, nesse contexto, é uma indicação urgente ou emergente. Outra circunstância é quando nós temos um doente com uma doença do Wilson estabelecida, com vários anos de evolução, que pode estar a fazer o tratamento, o doente pode cumprir ou não cumprir o tratamento de forma adequada e vemos ao longo do tempo uma evolução da fibrose do fígado até à cirrose e às suas complicações. E, portanto, esse doente também pode ser elegível para transplante quando tem alguma complicação associada à sua cirrose, como seja uma expressão da hipertensão portal, isto é, o doente que sangra várias vezes de varizes do que tem no esófago, tem um abdômen estendido, com líquido no seu interior que nós não conseguimos resolver só com medicamentos, tem uma confusão mental que também é decorrente da sua doença do fígado, ou outras alterações que podem advir da sua cirrose e cujo tratamento médico já está ultrapassado e o transplante é de facto aqui o último reduto. Portanto, o transplante pode ser utilizado, de facto, nestes doentes com cirrose avançada ou nos doentes que se apresentam com falência hepática. Normalmente já em fase adulta, portanto, quando já houve anos de evolução desta doença. No contexto de cirrose, sim. No contexto de falência hepática aguda, menos. Isto porque uma forma de apresentação também nos jovens é precisamente esta forma mais grave, mais severa e que realmente se apanha toda a gente de sobressalto. E depois há aqui uma questão que eu acho que não é apenas... e claramente não é apenas para os doentes com doença de Wilson, mas sendo doentes jovens, e isto é um problema que nós vamos debatendo com algumas patologias que são mais frequentes em idades jovens, nomeadamente na adolescência, é difícil nós de vez em quando termos a compliance do doente, isto é, o jovem de 15, 16, 17, 18 anos sente-se bem a fazer a sua medicação, sente-se de tal forma bem que acha que não precisa da medicação para nada, e abandona a terapêutica, que é fundamental para ele se manter bem. E isto vai fazer com que ele vai abandonar a terapêutica, ele vai abandonar a consulta e quando se apresenta-se de facto já demasiado grave. Eu tive um caso na consulta que é um paradigma disso, que já foi provavelmente, agora perdemos um bocado no tempo, mas provavelmente há coisa de meia dúzia de anos pelo menos, de um jovem de 20 e poucos anos de idade que tinha uma doença de Wilson diagnosticada e que estava tratado e perfeitamente bem, sem evidência de evolução para cirrose, nem nada disso, e que, entretanto, abandonou a consulta. Abandonou a consulta, deixou de fazer a medicação, múltiplas tentativas de contacto, sempre perfeitamente infrutíferas, e eis que há um dia que ele pede para voltar à consulta, bate à porta, e estava perfeitamente descompensado, ictérico, muito amarelo, líquido na barriga, muito descompensado, uma insuficiência hepatossolar gravíssima, e o doente foi rapidamente transplantado. E é isto que nós, de facto, temos que evitar, por tudo. Não é só pelos custos inerentes a um transplante e ao seguimento destes doentes, mas sobretudo pelo próprio doente e pelo impacto que tem um controlo ótimo da doença face a corrermos depois atrás do prejuízo nestas situações mais graves. E com a medicação adequada e também um bom diagnóstico, que limitações é que estas pessoas devem ter no dia-a-dia, para além dos cuidados com a alimentação, não é? Sim. Além dos cuidados da alimentação e cumprirem a terapêutica, zero. São pessoas que podem ter uma vida perfeitamente normal, uma atividade perfeitamente normal. Naturalmente devem sempre evitar os outros cofatores que vão promover o avançar da doença do fígado. Estamos a falar sobretudo do álcool, não é? Depois do excesso de peso, da obesidade, diabetes, hipertensão, etc. Mas são pessoas que, com a sua doença bem controlada, podem nem sequer ter uma evolução, e é esse o nosso objetivo da fibrose, e podem viver durante muitos e bons anos com qualidade de vida. Começou por nos dizer qual é a prevalência desta doença no nosso país?
O número de casos que são estimados existir ronda os 140, que, conforme disse, deve estar claramente subdiagnosticado. A APEF, que é a Associação Portuguesa de Estudos do Fígado, tem uma comissão científica que vai avaliando novos projetos que são submetidos e neste momento há um projeto em apreciação que é precisamente para avaliação epidemiológica nacional e do impacto do tratamento da doença do Wilson. Portanto, esperando que este projeto vá de facto para a frente, que é uma coisa importante, nós vamos ter pela primeira vez dados a nível nacional que vão ser muito importantes para aferirmos acerca do status, de como é que estamos. Mas, portanto, tem que haver aqui também uma sensibilização, não só da população, claro, mas também dos médicos, não é? Sim. Porque esses casos que não estão diagnosticados, e se calhar temos aqui crianças, jovens e adultos que apresentam estes sintomas e que estão, portanto, a tentar encontrar a sua causa noutras especialidades, Sim. não é? Faz sentido que assim seja. Faz todo sentido. Por isso é que eu digo, é uma doença rara e como sendo uma doença rara, nas nossas gavetas, quando pensamos no diagnóstico, não está logo na primeira ou segunda gaveta. Mas é uma doença que nós, de forma sistemática, pensamos, nós, os hepatologistas e quem lida, os médicos que abordam as doenças do fígado de uma forma geral, que pensamos sempre nela pela sua raridade, mas pela importância no reconhecimento diagnóstico. Muitas vezes, a doença do Wilson até se pode assemelhar na forma de apresentação de queixas e alterações analíticas como uma hepatite autoimune, mas tem dois tipos de tratamento que são completamente distintos e, portanto, o diagnóstico errado leva a um tratamento errado e, portanto, a complicações muito mais rápidas dessa mesma doença. As análises que qualquer pessoa faz de forma regular, uma vez por ano, de 2 em 2 anos, não detectam esta doença, não é? Não detectam, não ajudam e o facto é que, de uma forma global, não faz sentido nós pensarmos rotineiramente nela, nem fazermos exames dirigidos para a doença do Wilson. De facto, faz sentido quando existe agregação familiar, faz sentido quando há uma apresentação em contexto de falência hepática aguda, faz sentido nós pensarmos nela quando temos alterações do fígado que não são explicadas de outra forma e faz sentido quando nós temos algumas outras doenças, nomeadamente neurológicas ou psiquiátricas, que são de difícil filiação ou interpretação. E o que é que se diz a uma mãe que é portadora desta doença, que quer ter um filho e que sabe que existe uma grande probabilidade de o filho vir a ter também a doença do Wilson? Nada impede que a mãe venha a ter um filho e não se faz o diagnóstico pré-natal de forma rotineira, isto porque é uma doença que a expressão vai depender naturalmente de ter ou não ter o diagnóstico e não vai ter impacto, se for bem tratada, no tempo de vida daquela pessoa. Okay? Portanto, não faz parte do diagnóstico pré-natal. Contudo, aquilo que se diz é que se eventualmente o marido não tiver a doença do Wilson ou nenhuma expressão, a probabilidade do filho vir a ter uma expressão clínica com alguma alteração é claramente muito, muito reduzida. Portanto, estamos apenas aqui a falar, de facto, quando nós temos ambos os pais que transmitem ao filho os dois alelos daquele gene. Em outras circunstâncias, é evidente que a penetrância da doença, mesmo no caso dos heterozigóticos, isto é, quando temos um alelo positivo e outro negativo, ela pode existir, mas com formas muito mais brandas da expressão da doença. Sr. Doutor, muito obrigada por esta explicação, pela sua presença. É a altura de ouvirmos os nossos telespectadores. Portanto, 225083297 é o número de telefone que pode marcar, já está disponível para se inscrever, participar e esclarecer aqui a sua questão relacionada com a hepatologia. Se quiser partilhar connosco o seu testemunho, juntar-se à nossa conversa, partilhar também a sua opinião, estamos aqui disponíveis para ouvir. Já sabe que tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso daqui a 5 minutos. Até já.